entendi. Mas vamos continuar aqui, pessoal. Vamos continuar. O Zé Geraldo já entrou, já apresentou os candidatos, já apresentou a Isabelle como assistente da mesa, e aí passa o comando para a Isabelle, que vai sortear nessa cumbuca aqui as 80 perguntas. Aqui a pergunta sorteada. Pode voltar. Aqui a pergunta sorteada e novas empresas. Tem um textozinho rapidinho e tem a pergunta. Tá? Vamos ler. A política e o ambiente de negócio devem ser favoráveis para permitir que iniciativas empreendedoras floresçam e as empresas que forem criadas possam crescer. Promover o conhecimento e intercâmbio das experiências locais é o nosso principal legado para avançar. Que ações devem ser realizadas a curto e médio prazo para utilizar a experiência já acumulada da cidade e avançar mais ainda na criação de novas empresas? Essa é a pergunta que apareceu. Essa pergunta, Isabelle, você tira ela e coloca em outro recipiente, ela não vai voltar mais. Ok. Tá? Bom, aí, uma vez feita a pergunta, todo mundo lembra da pergunta, e aí o Zé Geraldo, a mesa, vai sortear um candidato. Tá aqui 10 candidatos, sorteia o candidato. Sorteou o candidato, deu o candidato número 5. O candidato número 5, vamos supor que seja o Cajo. Vai fazer a vez de candidato. Aí... Não, eu não vi, mas beleza, então só te lembrar, então tá bem. Aí retira o candidato também, Zé Geraldo, retira o negócio do candidato, né, o papelzinho do candidato, coloca do lado, porque ele já vai, nessa rodada ele já vai ser perguntado. Aí o candidato tem 2 minutos, tá, para responder a pergunta lá sobre que ações devem ser realizadas a curto e médio prazo para utilizar a experiência já acumulada da cidade para avançar mais ainda na criação de novas empresas. Né? A gente sabe que essas perguntas, apesar de estarem feitas com antecedência e tem um monte de coisa escrito no Plano 2030 sobre elas, né? São perguntas que não é como é que vai fazer uma nova ponte aqui, vai tapar o buraco, não é uma pergunta rápida, fácil para responder. Todo mundo sabe disso. Então, o objetivo do plano, o objetivo do nosso nesses encontros é ver a fluidez do candidato, o que ele tem na cabeça com relação a esse assunto. Né? A gente sabe que o candidato não vai ficar essencialmente nessa pergunta. Ele vai falar 2 minutos. Não? Ele vai responder alguma coisa dessa pergunta e preencher os outros 2 minutos, o resto dos 2 minutos com alguma coisa que ele queira falar. Agora, se ele não usar os 2 minutos, ele perde o tempo. Vamos supor que ele usa 1 minuto só para responder. Beleza, não tem problema. Acabou. Vamos passar para a próxima. Se ele quiser, ele pode responder até 2 minutos. E aí, uma vez terminados os 2 minutos, tá? A Isabelle, o Zé Geraldo vão falar, olha, agora acabou o tempo. Agora você, candidato, escolhe um tema qualquer. Escolhe um tema entre os vários temas que tem o Plano 2030. Tem 18 temas. Vamos supor que ele queira falar de meio ambiente. Meio ambiente. Quer falar sobre meio ambiente. Quero falar sobre meio ambiente. Muito bem. Aí existem 6 perguntas sobre meio ambiente. Né? Através de um softwarezinho, Isabelle, de sorteamento na internet, né? Você coloca lá de 1 a 6
Aperta lá e ele vai te dar um número de uma pergunta. Coisa fácil. Esse software é muito comum. Aí cai lá vamos supor que cai o 2. O 2 é cultura ecológica. Aí você vai ver lá. O cuidado com a natureza se desenvolve a partir da cultura da população. Se inicia com hábitos simples, como de não sujar as ruas, nem o rio e separar o lixo. Que ações devem ser realizadas a curto e médio prazo para desenvolver essa cultura nas crianças? A Isabelle faz essa pergunta. Aí o candidato que está lá respondendo, né, vai responder sua segunda pergunta. A mesma coisa. Você é o candidato, Cássio. O que você responderia? Oi, Sara. Tudo bem? Assessora especial. Não pode soprar, hein, cara. Olha lá, o Gui falando. Como é que você faz para desenvolver a cultura ecológica nas crianças? Brenta, é mais ou menos o seguinte. Eu acho que essa segunda parte, eu estive conversando com algumas pessoas, os candidatos estão com medo de aparecer, eles nunca se expuseram dessa maneira. Então, outra coisa é o seguinte, pouquíssima gente conseguiu ler esse manual. Ninguém sabe quais são os tópicos, quais são... Aí você quer que o cara faça uma pergunta dentro do manual. Ele não sabe o que é isso. E esse cara, ele tem uma campanha, e o time dele é pelo Sindicato dos Trapezistas da Serra da Manuela, que não está lá dentro do escopo, entendeu? Então, eu acho que a gente devia liberar para o cara falar do que quiser. O canarinho de canela quebrada, e a proteção do canarinho de canela. A gente não sabe por que você está tolhendo o cara. Os candidatos que eu conversei, 2 candidatos, um empregado doméstico, o outro é meu guarda noturno aqui, eles estão apavorados de aparecer na televisão, entendeu? De ser entrevistados e todo mundo... O cara está suando frio. Eles não vão se inscrever. Por quê? Aqui em Santa Rita, eles já têm a plateia deles. Eles estão contando no dedo quantos votos eles vão ter, entendeu? O meu guarda noturno aqui, na eleição passada, faltaram 4 votos para ele se eleger. Esse é o objetivo, né, cara? Pois é, ele está contando com o objetivo dele. É tentar separar as pessoas, né? Tentar separar. Pois Mas é como eu falei, a ideia, a gente sabe que a pessoa não vai gastar 2 minutos para responder essa pergunta. É difícil responder essa pergunta. Não é gastar os 2 minutos. Ele não quer se expor, fazer uma pergunta que ele não conhece. Completamente para ele, sabe? Fala de criança para ele. A última vez que ele viu criança, quando o filho dele nasceu. Ele não sabe o que passa na cabeça das crianças. Então é difícil para o cara, sabe? O nível dos candidatos que a gente tem aqui, você pode contar que tem uns 3% que consegue... Então, mas é isso que nós queremos evidenciar, né? É isso que nós queremos. Como é que mas talvez de aparecer na televisão, de qualquer maneira, de qualquer maneira, vereador na cidade. Se o cara abrir a boca, você vai ver o que vai sair da mente dele lá. Você vai sentir o aroma da mente do cara, entendeu? Não tem jeito. Olha, talvez nessa segunda pergunta, por exemplo, a primeira pergunta é sorteia e faz a pergunta para ele, né? Um tema. Fala sobre, sei lá, conservação da natureza, ecologia, o que quiser. Aí na segunda pergunta ele devia estar livre para ele, falar para ele, olha, você quer falar o quê? Porque o cara está fazendo a campanha dele baseado em algum tema, né? Não, mas aí ele vai falar. Deixa eu colocar uma coisa. Olha, nós discutimos essas perguntas desde maio, abril, né? Ou antes. Em abril, maio, nós discutimos essas perguntas, elaboramos essas perguntas. A gente sabe de tudo isso aí. Tá? Agora, o regulamento que foi apresentado ao Tribunal,
como é que é, de Justiça Eleitoral, Tribunal de Justiça Eleitoral. ele foi apresentado desta forma, muito bem colocado, todo mundo está conhecendo, vai ser assim o debate. Agora, a gente sabe de antemão que as perguntas vão ser para orientar o candidato a responder, porque senão vai virar um comício, né? Então, não é fala sobre o que você quiser em 2 minutos. Não. Nós vamos falar, olha, ok, você quer falar sobre o meio ambiente, então a pergunta é essa. Você fala quanto você quiser sobre essa pergunta. Se você é um cara que conhece bem, poxa, você faz uma declaração excelente. Se Mas você assim, não por conhece exemplo, bem, você fala alguma coisinha e pula para outra coisa que você conhece bem. Entende? por exemplo, uma vamos orientação. supor, isso que eu estou achando que provavelmente o cara vai fazer isso. Quando você fizer uma pergunta para ele, né? Fizer uma pergunta para ele vai falar assim, por exemplo, eu acho isso tal, mas na realidade eu estou endereçando tal coisa, papapá, e eu acredito que o cara vai sair por aí. Porque dificilmente eles vão conseguir memorizar as respostas, alguma coisa do tipo, né? Então ele fala, isso, sabe? eu acho que é isso, mas o meu ponto do que eu estou fazendo a minha campanha, então o cara vai sair por aí. Ele não vai conseguir decorar, né, as questões. Então, como eu coloco, eu vou colocar de novo, olha só. O esquema está montado para ter uma ordem. Tá? Essa ordem está muito bem divulgada, foi muito bem debatida entre nós, né? E está muito bem conhecida e divulgada. Agora, a gente sabe que o cara ele não vai ter 2 minutos, muitas vezes não vai ter 2 minutos para falar sobre aquele tema. Então, evidentemente também se o cara começar a falar outra coisa, você pergunta A, ele responde B, os eleitores vão ver, o cara não conhece nada sobre esse tema, né? Mas nós não vamos obrigar o cara, você não está falando sobre isso, corta o seu tempo. Não, o sujeito fala o que ele quer, né? Dentro de uma ordem. Bom, aí ele respondeu a segunda pergunta, então, tá? A primeira pergunta é sorteada. A segunda pergunta, você sorteia naquelas perguntas do tema que ele quer falar. O tema que ele escolheu. Aí, volta para a mesa, para a Isabelle pega de novo a bacia e vamos escolher a pergunta. A pergunta é tal, segurança nacional. Pergunta de segurança nacional. Vamos ver que pergunta é essa aqui. Olha só. A cidade conta com um tiro de guerra 040 que forma atiradores para o Exército Brasileiro e possibilita que os jovens cumpram um serviço militar obrigatório na própria cidade, e há apenas 270 cidades que têm tiro de guerra. Então, é um negócio interessante para Santa Rita. O cara não precisa sair daqui com 18 anos para cumprir o serviço militar. Só 200 cidades, 250 cidades, das, sei lá, 5.300 que tem no Brasil, que tem tiro de guerra. O cara não precisa sair da cidade. A pergunta: que ações devem ser realizadas a curto e médio prazo para colaborar com essa entidade e com os cidadãos que lá se formam? Aí a Isabela pega e joga essa pergunta fora. Ela já passou, não vai cair mais. Tá? Aí o sujeito, o Zé Geraldo, sorteia o novo candidato. Qual candidato? Candidato 3. O candidato 3 é o candidato 3. Aí o candidato fala sobre 2 minutos para isso. Volto a dizer, poxa, não tem 2 minutos para falar. Eu acho que ninguém consegue falar 2 minutos só sobre esse assunto. O que a gente deve fazer para estimular o tiro de guerra? Para que o tiro de guerra seja legal, seja bom, a gente conserve os tiros de guerra aqui em Santa Rita, o benefício dos jovens da cidade, que é um grande benefício. Tá vendo? Olha só, não é só uma pergunta para vereador, para candidato a vereador, é uma consciência. E nós estamos trabalhando com a consciência política das pessoas da cidade.
Né? Muita gente não sabia. Então, que aí só se o tinha cara for 250. inteligente. Hein? Se o cara for nessa hora, isso é uma dica que pode ter. Olha, se ele for aproveitar essa pergunta, segundo a oportunidade que tem de escolher o tema, ele tem que escolher alguma coisa que ele saiba. Tá certo? É. Ele vai ter que. Quer dizer, tem que perceber isso aí. Às vezes tem que explicar para o cara que, na hora que ele for escolher o tema, ele vai escolher um tema, evidentemente, que é uma oportunidade para ele mostrar a campanha dele, né, o interesse dele. Exatamente. Ele tem que escolher um tema que seja relacionado com a área que ele está mexendo. E aí ele tem que dar um jeito de se encaixar o que ele. Oportunidade de falar, porque se o cara sentir que ele tem que responder só o que está no manual, ele não vai conseguir. Aí a gente vai ver a capacidade dele de se sair de umas situações dessas. Porque na Câmara, meu amigo, na Câmara Municipal, o cara vai encontrar um monte desses problemas. Coisa que ele nunca viu vai aparecer na Câmara para decidir. Pô, se ele não sabe nem responder uma pergunta num evento desse que nós estamos fazendo, como é que ele vai resolver problema na Câmara? Como é que o sujeito aí que tem medo de entrar num debatezinho desse, né, que é mais para se mostrar, vai encarar discussões na Câmara? Não tem discussões. Essa é a realidade isso que nós queremos mostrar para o pessoal. Se você fizer essa pergunta para os 11 vereadores que estão lá, acho que uns 2 vão conseguir dar alguma resposta, porque os demais... Então, lá na Câmara, eles têm uma semana para soprar, chegar em casa e perguntar para a mulher como é que é essa história, o que eu vou falar lá, entendeu? Eu chegava aqui e ia conversar com a Jussara, sabe o que eu vou responder para esses caras? Porque não... Sabe, essa é a realidade. Bom, aí, pessoal, o segundo candidato fala 2 minutos, o Zé Geraldo chega nos 2 minutos, interrompe ele e vamos perguntar de novo para o candidato. Candidato, sobre que tema que você quer falar? Aí o candidato vai falar, eu quero falar sobre esportes. Sobre esportes. E sobre esportes, nós vamos ter quantas... Eu estou trabalhando no computador aqui, a Isabelle vai ter um papel lá, né? Uma relação dessas perguntas de papel. Esporte, nós temos 4 perguntas. Né? E aí entra lá no software de sorteamento do computador, rapidinho, puf, caiu 3, por exemplo. Caiu 3. E a pergunta 3 é o seguinte: esporte de performance e um rendimento. Pô, complicado, né? Nos últimos 20 anos, Santa Rita do Sapucaí apresentou ao Brasil vários atletas de alto rendimento em vários tipos de esportes, que foram formados ou melhorados pelas oportunidades que foram criadas por iniciativas populares desde os anos 1950. Então, de 1950 para cá, cara, primeira é o Rock Júnior, já um monte de gente de performance, a Tainá, me parece que é a última, né? Maratonista aí e tal. Então, nós temos no Santa Rita atletas de alto rendimento. Que ações devem ser realizadas a curto e médio prazo para apoiar iniciativas atuais e futuras para a formação de novos atletas santarritenses? Pô, quando que o cara aí, o porteiro aí, o seu porteiro, o Caio, foi pensar nesse negócio? Nunca. Porque, olha só, essas perguntas foram tiradas de ideias de, como é que fala, experts, pessoas experientes em cada uma dessas áreas. Né? Então é evidente que qualquer pessoa normal não sabe a resposta de uma pergunta dessa. Mas a pergunta é apenas para direcionar a apresentação do candidato. Então o candidato vai falar alguma coisa, fala aí tempo, de repente fala o resto que ele quer. Cabe ao eleitor verificar se ele respondeu aquela pergunta adequadamente ou não.
Ô, Bretan, não sei se eu posso me pronunciar, algo sobre esporte? Claro. Então, uma das coisas que eu estou vendo Santa Ritense está em Bela Vista. Nós precisaríamos de um alojamento para esses nossos atletas estarem em Santa Rita. Então, como eu sou nova aí nessa carreira política, eu me considero uma bebê mesmo, que eu estou tentando me ingressar agora, eu acharia muito importante nós termos um clube onde tivesse um alojamento, onde eles tivessem quadras para eles treinarem, treinadores, nutricionistas, porque aí sim nós formaríamos melhor os atletas, porque tem muito menino aí que tem vontade e não tem olheiro, e estão indo para Bela Vista, deixando os pais, e são meninos bem carentes, bem pobres. Então, eu acho que precisa ter um olhar para esse segmento, né? Você responderia bem essa pergunta, Maria da Luz. Bom, eu não sei se eu responderia as outras também, mas algumas coisas nas quais eu tenho visto, sim. Mas então, vamos continuar aqui, pessoal. Bom, aí, quando concluir todas as perguntas, todos os candidatos responderem, acabou os papeizinhos aqui, coloca todos os papeizinhos de novo e vamos fazer uma segunda rodada. Da mesma forma. Tá? Isso, para 10 candidatos, demora 1h30. Certo, Cláudio? Esse tempo que você está considerando na rádio, né? 1h30. Beleza. Então, chegou 1h30. Muito bem, pessoal. Muito obrigado. Está lá, vai estar no YouTube. Né? É basicamente isso. Essa live, então, pessoal, a gente... Em relação ao tempo, Bretan, em relação ao tempo, nós vamos dar a prioridade para o tempo da ação política partidária. Quer dizer, é a mesa diretora quem vai controlar. A rádio vai abrir o áudio e fechar o áudio. Se durar 1 hora, 2 horas, para a gente é indiferente, ok? A gente vai entrar com esse canal viabilizando essa comunicação com o povo. Beleza, ótimo. Então tá tranquilo. Bretan. Oi. Bretan. Só queria fazer um comentário aqui. Em primeiro lugar, quero dar os parabéns para vocês aí, que estão fazendo essa ação desde a última eleição, né? Já eleição para deputados, senadores e presidente da outra vez, e agora de novo. E eu penso assim que eu noto que esses momentos de discussão da eleição está melhorando a conscientização política das pessoas, né? Mesmo que o cidadão não ganhe, não vença as eleições, não seja eleito, o fato dele jogar uma ideia e isso ser debatido pelas pessoas, isso tem sido muito positivo. E eu quero aqui dizer que eu respeito a opinião de cada um, mas eu fico contente quando eu vejo que você está batendo o pé para manter o regulamento que foi divulgado do evento, porque é exatamente por aí. Eu quero citar um exemplo, eu vou fazer o máximo aqui para não fazer uma propaganda política, mas quero citar um exemplo real que aconteceu aqui em Santa Rita de Sapucaí. Em 2017, quer dizer, portanto, já na atual gestão, um determinado problema que estava acontecendo num bairro da cidade, o bairro dos Fernandes, para ser mais preciso, a população daquela região se reuniu e fez um abaixo-assinado para tentar impedir uma obra que estava acontecendo e, através de uma lei. Isso foi levado ao conhecimento do prefeito e o prefeito mandou isso para a Câmara dos Vereadores para aprovar uma lei. Eu estou tentando lembrar o número da lei aqui, se eu não me engano, é a Lei 5.217 ou 5.215 daquele ano de 2017. E essa lei foi mandada para a Câmara de Vereadores em caráter de urgência. Isso tudo que eu estou falando, o abaixo-assinado, cair na mão do prefeito, ser escrita a lei, parar na Câmara, isso tudo durou menos de 24 horas. E a lei foi aprovada. É uma das leis mais burras que existe em Santa Rita de Sapucaí até hoje, certo?
Depois, se alguém tiver curiosidade, eu posso mandar em particular para cada um de vocês o número da lei e tudo. Vocês vão ver o absurdo que está a lei. É uma lei que é contra o desenvolvimento tecnológico de Santa Rita, contra as empresas de eletrônica, uma lei absurda. Mas ela foi aprovada desse jeito. Caiu na mão dos vereadores. Nossa, e agora o que a gente faz? Pá. O prefeito está mandando, vamos assinar e pronto. Quer dizer, aconteceu mais ou menos isso que você está falando aqui. Poxa, mas o cidadão é um cidadão honesto, humilde, tudo, e ele vai ter que decidir rapidamente um assunto que não é da área dele. Então, essa é uma realidade que, eu não estou falando que acontece, não, foi que aconteceu, isso é fato. Essa lei, ela existe, ela está vigente, e até hoje ela cria a maior confusão dentro da Secretaria de Obras, porque ela criou, inclusive, um conflito de competência entre a Secretaria de Obras e a Divisão de Meio Ambiente, que é da Secretaria de Agricultura. Criou até um conflito de competência ali. Então, eu acho muito válido, tem realmente que fazer esse tipo de coisa, e eu vou dar uma dica aqui, que eu não devia dar, não, porque eu estou dando arma para os meus concorrentes, mas eu vou dar uma dica aqui. Lá no Progressistas, nós decidimos que nós vamos fazer um ensaio para esse debate. Nós vamos pegar o regulamento que vocês passaram e nós vamos ensaiar, nós vamos combinar, nós vamos treinar como fazer isso, tá? Eu sei que eu estou dando arma para o concorrente aqui, mas talvez seja por aí, certo? Aquela pessoa que tem mais dificuldade e quer participar do debate, ensaia antes, treina ali para ficar na frente da Câmara, para falar e para passar a sua ideia, porque a população só tem a ganhar com isso. Muito obrigado por ouvir aí. Obrigado, muito obrigado. E o Flávio é um participante do Plano 2030 também, né? Pelo menos no início, né, Flávio? Lá para o primeiro semestre de 2019, ele deu boas ideias aí sobre meio ambiente e tal. Bom, só uma coisinha antes de fechar a live, então, eu queria só avisar o pessoal o seguinte, que como a gente tem recebido assim várias perguntas que denotam um certo receio das perguntas, né? Como foi levantado pelo Cássio aí, pelo João, nós já tínhamos esse encontro, esse ensaio definido entre nós, interno aqui, o pessoal da mesa. Mas resolvemos abrir, e está no YouTube, está sendo passado no YouTube agora, e vamos ver se vamos deixar isso aí para consulta futura. Justamente para desmistificar um pouco esse negócio, né? Esses encontros, né? Essas perguntas, né? É uma coisa simples, pessoal. O que a gente está propondo para vocês é o seguinte, uma ordem mais ou menos de resposta só para que haja uma organização. Agora, que perguntas nós vamos colocar aí? Bom, nós pegamos os especialistas em cada área e esses especialistas fizeram considerações, está lá tudo no Plano 2030, as perguntas estão lá e tal. As perguntas são aquelas, se o cara quiser responder, ótimo. Se o cara quiser responder curtamente e depois preencher com outras coisas, também. Se o sujeito não quiser usar o tempo todo dele, não tem problema, entende? É uma maneira do candidato se expor e os eleitores terem uma possibilidade de compararem. Opa, peraí, estou pensando em votar naquele e tal. É isso aí, a gente só está ajudando. O espírito nosso é ajudar todos, tanto os candidatos quanto os eleitores. Concordo. Doutor Zé Geraldo, presidente, quer falar alguma coisa? João, o anfitrião da reunião será o Gilson? Não, o Gilson vai fazer a abertura, quer dizer, ele vai fazer o trabalho de colocar todo mundo, administrar o Zoom. Quem vai abrir a reunião é você. Tá? O Gilson não vai falar nada, nem eu. Eu e o Gilson não vamos falar nada. Não, eu sei. Estou dizendo, o anfitrião da reunião, que recebe as pessoas, dá... O Zoom é o Gilson. O Zoom é do Gilson. Tá certo. É o Gilson. Tá, então... O material que a gente vai precisar, quando é que nós vamos, aonde, como é que nós vamos, quem vai fazer? O material as perguntas, a relação dos candidatos. O que está lá no site do Plano 2030, tá? Eu estou falando os do sorteio, João. Então, é isso que eu estou... Os papeizinhos, Olha só. Isso já está tudo pronto, Brenta. Isso esse negócio aqui
Isabelle, esse negócio aqui, o que eu fiz? Eu fui lá dentro, lá no Plano 2030, puxei as perguntas dos candidatos, cortei as perguntas, imprimi, cortei e dobrei e coloquei aqui. Se você quiser... Essa cumbuca é minha. Essa cumbuca é sua. Dá um jeito de conseguir isso aqui, tá? Agora, está disponível. Os candidatos têm que esperar a inscrição, né? Como é que é, Zé? Vai, João. Os bilhetinhos com o nome dos candidatos têm que esperar as inscrições, não é isso? Exatamente. Muita gente também pergunta para mim quanto que eu estou marcado. Eu não sei, poxa. Primeiro a gente vai fechar as inscrições, a gente está dando oportunidade do candidato falar se ele quer no início, no meio ou no fim do período, né? Então, nós estamos atendendo as reivindicações dos candidatos à medida que vão chegando os pedidos. Por exemplo, se todo mundo que entrar pedir, eu quero no fim, aí no fim não vai ter mais. O cara que entrar depois, se escolher no fim, vai acabar ficando no meio, né? Ou no início, né? Então, isso é importante saber. Agora... Ô João, diga. A gente tem que lembrar também que eu não sei se a gente vai usar uma versão gratuita do Zoom. Tem um limite de tempo, né, para poder ficar fazendo a reunião. Então, o tempo vai ter que ser muito bem controlado mesmo. Isso aí o Gilson é quem vai resolver isso, né, Gilson? A vocês, nós estamos usando o Zoom, que é da Sony Mineira, ele é pago, ele não tem limite de tempo, ele tem um limite de participantes, que são 100 pessoas, tá? E eu estou como o termo anfitrião no Zoom, é que eu passo com o convite, né? E vocês vão distribuir para as pessoas que vão participar do encontro. E eu, como anfitrião, eu tenho que abrir e liberar as pessoas. Então, é esse o meu papel, tá? E além de estar trabalhando junto com o Plano 2030, com o Bretan. Então, eu estou entrando como anfitrião, entre aspas. Eu só vou dar boa noite e aí entra o Zé Geraldo, vocês, com a fala, tá? E eu vou gravar também simultaneamente aqui para fazer esse controle. E a única coisa que eu vou fazer é passar isso para o YouTube, simultaneamente. Agora, isso que o Gilson falou, acho que é muito importante, pessoal. Somente os candidatos e o Zé Geraldo, a Isabelle, mas o representante da OAB também vai estar participando dessa reunião. Vão ser praticamente, no máximo, uns 15 pessoas, mais ou menos, que vão participar pelo Zoom. Os eleitores vão ver todas essa live pelo YouTube, né? E não vai ter condição, acho que não vai ter condição dos eleitores se manifestarem. Eles não vão poder mandar perguntas e tal, porque não dá tempo, né? Mas eles vão ver essa live pelo YouTube ao mesmo tempo, né? Tá. Uma coisa só para esclarecer o que eu falei do Zoom, um papel também fundamental que eu vou participar dessas reuniões, aí com Zé Geraldo e Isabelle, se algum candidato extrapolar os 2 minutos, eu, como anfitrião do Zoom, eu tenho como cortar o som dele. Tá? Bacana isso. Eu tenho, por exemplo, aqui eu vou ativar você como mudo. Eu ativei, né? Se você voltar, eu peço para você retornar. Então, pode ativar o seu... Deixa eu ativar outra vez. Então, eu posso também fazer isso, vocês verem o comando. Lembrando que eu vou fazer de uma maneira que todos estão com áudio cortados, a não ser as pessoas que vão entrar e que vão falar, tá? Para não dar também microfonia decorrer da reunião, vou ficar controlando isso, tá?
E esse comando, o Gilson, é o Zé Geraldo, certo, Zé Geraldo? É o Zé Geraldo que fala, ó, vou cortar seu áudio. Eu vou lá e corto. Eu cumpro ordem. João. Pode falar. Ô, João, eu tenho uma pergunta. Diga. Que é o seguinte: se ao final da reunião eu fizer o seguinte comentário que eu vou fazer em seguida, ver se isso fere alguma coisa ao regulamento ou não. Ao final da reunião eu diria o seguinte, depois dos agradecimentos, para os eleitores o seguinte: meu caro eleitor, se você ficou com alguma dúvida nas respostas do seu candidato, procure-o pessoalmente. Perfeito. Mas está muito bom. Legal. Porque não vai ter jeito de se manifestar. Então, ele vai atrás do candidato. Certo. Pode ser? Eu acho não fere nada, né? Não. Tá perfeito. Ô, João, mais uma pergunta que eu estava pensando aqui. É o seguinte: se um cara aparecer com uma cópia do Plano 2030 debaixo do braço, tudo bem? É público. Eu pensei nisso, viu, João? Não, então, não. Porque eu acho que o cara pode ter. Eu acho que o cara pode pegar para consultar. Isso não tem problema. É público. Não tem problema. Não, porque eu acho que isso aí ajuda o cara, entendeu? Se ele preparar o cara não se sentir, porque pergunta e levar uma colinha, João, eu acho até que... Ele pode levar o caderno inteiro. Não, pode, então, porque exatamente, isso aí eu acho que muita gente, vendo assim a realidade da campanha, eu acho que muita gente pode estar acuada. Fala para o cara, não, você pode, você tem... Entendeu? Porque uma coisa é o cara falar, não, você tem que saber isso tudo de cor, o cara vai fazer qualquer... São 78 perguntas, não é isso? Então, são 78 perguntas, não são? Ô, João, se tiver se o cara se sentir mais confortável, entendeu? Eu acho que facilita a adesão do negócio. Eu acho muito válido. O cara pode levar e consultar na hora ali, sem problema. Claro. Nenhum problema. Eu acredito que muita gente deve estar com medo disso aí, entendeu? O candidato mais esperto vai levar a claque dele, entendeu? Nós não temos como impedir, porque você tem um vídeo, é um só, mas ele pode levar uma meia dúzia atrás e soprar para ele. Faz parte do jogo, não tem como impedir um negócio desse, entendeu? Eu acho que tem pouca gente com esse espírito aqui, mas periga ter algum que leve. Na realidade, pessoal, olha só, esse é o primeiro encontro, o primeiro encontro com vereadores, transmitido no rádio, né? Eu nunca vi, nós nunca fizemos isso com vereadores. Mas nenhum viu o negócio desse. E nenhuma cidade que eu saiba fez isso. Então é uma coisa que nós estamos aprendendo, né? O que a gente quer levantar é a ideia e melhorar cada vez mais. Né? Muito bom. Eu achei uma iniciativa muito bacana de vocês, porque eu acredito que o candidato ele não precisa necessariamente decorar para responder, ou ele tem que ler e tal, mas ele tem que ser sincero, porque se ele não for sincero, eu sei, eu não sei, na hora de responder isso, depois o que ele vai fazer lá? Ele vai decorar, ele vai ler, depois ele não vai saber fazer nada? Então, eu acho que quanto mais sincera a pessoa for quanto ao tema, eu acredito que seja melhor. É isso aí. Ok, pessoal, eu acho que está de bom tamanho, né? Acho que nós fizemos essa reunião em 53 minutos, vamos terminar em 1 hora, beleza? Eu acho que cumpriu bem a finalidade. Agora, depois a gente conversa, o pessoal da mesa, como é que a gente acerta os detalhes pequenos, né? Zé Geraldo e Isabelle. Tem a participação também do representante da OAB. Na verdade, o representante da OAB vai ficar lá olhando e se acontecer alguma coisa, ele pode dar a opinião dele, né? De direito. Eu vou pôr ele junto com o atirador de elite, a gente fica os dois conversando.
A parceria boa, né? Beleza. Ok, então, muito obrigado pela presença de todos aí. Boa tarde a todos. Ok, boa tarde, um abraço. Protejam-se. Até logo, tchau. Estou encerrando, tá? Boa tarde, nós que agradecemos, viu? A oportunidade.